Olá, muito bem-vindo à nossa aula de sentença, ao nosso curso de sentença. E hoje eu vou continuar falando sobre uso capião. E o tema a que a gente tinha parado na última aula, iríamos começar então nessa aula, é a uso capião ordinária do artigo 1242, tá certo? Bom, vamos trabalhar um pouquinho com o que a gente tinha até então. Eu falei que a gente ia analisando os requisitos, e os requisitos da uso capião, uma vez analisados e cumulativos ou repetidos em outras tantas modalidades, a gente vai passando mais rápido. Foi o que aconteceu com posse contínua, posse mansa. Então, a gente, uma vez aparecendo a ideia de posse, essa posse qualificada nós já sabemos como ela é, tudo aquilo que a gente já estudou, a gente traz mais uma vez. Tá bom? Então tá certo. Vamos falar de uso capião ordinária. Acompanhem comigo no quadro, por gentileza. O artigo 1242. Artigo 1242, nós temos: adquire também a propriedade do imóvel aquele que de maneira contínua e incontestadamente, essa é a qualificação, né, a qualidade da posse, com justo título e boa fé, possuir por 10 anos. Lembrem sempre daquela equação: prazo, requisitos. Toda vez que eu tiver prazos elevados, os meus requisitos são baixos. Toda vez que eu tiver a subida dos meus requisitos, eu terei a diminuição do prazo. Então aqui, a uso capião extraordinária, né? 15 anos. Só para a gente lembrar. Eu vou apagar isso aqui para vocês não errarem. 15 anos, opa, reduzir para 10, acresci 2 requisitos. Tá certo? Agora, para não acabar com o meu material, a gente... Vamos apagar isso aqui. Então, temos aqui justo título e boa fé. E aí eu já vou aproveitar a leitura do parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto. E aí olha que interessante, né? A gente reduz o prazo para 5 anos, mas olha como a gente cresce com os requisitos. 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, eu vou precisar de todas essas informações, com base no registro constante, então, opa, teve registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores tiverem estabelecido a sua moradia, sua morada, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Tá certo? Bom, eu vou precisar desses requisitos. Vamos trabalhar agora com o que a gente vai verificar na sentença. Quais são os requisitos, então, que devem ser compreendidos e preenchidos na minha sentença? Ou melhor, no caso concreto, para fins de procedência da sentença. O objeto, mais a duração, que pode ser duração da posse 10 anos, que é a ordinária do caput, 5 anos qualificada do parágrafo único, qualidade da posse, não vamos mais discutir, posse mansa, pacífica, e mais, aí sim, nós temos aqui o acréscimo do justo título e da boa fé. Estes são os 2 requisitos novos. Por que novos? Porque na uso capião extraordinária nós sequer falamos de justo título, bem como de boa fé. E aí é aquele problema. O que é justo título? O que é justo título? Lembrem, meus caros, justo título, pode até trazer ela, depois a gente vai lá. Obrigado. O justo título não tem previsão legal do que é justo título. Isso é importante? Importante. E aqui sempre aproveitando algumas palavras e algumas expressões que a gente tenta acabar usando para isso ir reforçando a boa escrita da sentença.
E vou abrir um parênteses aqui da boa escrita da sentença. Nas aulas de sentença possíveis, nós temos este encontro. Temos mais um encontro em que nós vamos fazer uma sentença inteira. Eu vou trazer o problema, a gente vai fazer o problema. Vamos começar uma sentença do começo ao fim. Usar algumas técnicas que a gente já apresentou aqui para fins de relatório da sentença, a dinâmica e construção da fundamentação, as técnicas de dispositivo. Mas como é que eu faço uma boa sentença? Uma boa sentença eu faço me aproveitando e me valendo de leituras de outras tantas sentenças, de leituras de livros jurídicos, para que eu consiga sempre ter afiada essa ideia da língua portuguesa com esse viés jurídico para fins de sentença. Não porque você precisa falar difícil e complicado, mas para demonstração de um raciocínio lógico. E o que é que eu aconselho a vocês? Nós temos a possibilidade de consulta de decisões, vou me valer do site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se eu entrar Tribunal de Justiça de São Paulo, magistrados, banco de sentença. Ou que eu entre em acórdão também, não vamos, jurisprudência, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm uma formatação, uma apresentação técnica, que eu acho que vale a pena vocês gastarem um bom tempo lendo. Então leiam uma indenizatória, leiam depois uma ação possessória, uma ação de uso capião, para ver a técnica que é utilizada pelos juízes, pelos desembargadores, para fins de consolidação de um raciocínio lógico que chegue a uma conclusão, evidentemente previsível após tudo aquilo que foi apresentado. Isso é importante. Então, eu digo isso por quê? Porque aqui eu tenho o justo título. E o justo título, como eu havia dito, não tem um texto expresso na lei. Justo título é isso, ponto. Aí ficaríamos, o rol é taxativo, é exemplificativo. Só pode o que está lá ou o que não está também pode. Como é que eu faço para interpretar? Para evitar isso, a lei possibilita ao juiz essa análise casuística de interpretação. Portanto, o que eu fiz no material de vocês foi colocar um contorno mínimo doutrinário com exemplos jurisprudenciais. Eu sei que é fofo. Obrigado. Eu estou de azul. Agora que eu estou vendo, eu estou de azul. Tudo está azul. O dia está lindo e azul. Né? Que incrível. Não foi combinado. Não foi combinado. Só vi isso agora. Mas aproveitando então desse momento azulado, vamos para o slide falar o que é justo título para a doutrina e para a jurisprudência. Olha o que eu tenho preparado para vocês aqui. Justo título. Vou falar do professor Nequete. Justo título é todo ato formalmente adequado a transferir o domínio ou o direito real de que trata, mas que deixa de produzir tal efeito em virtude, e aqui a numeração é exemplificativa, né? Em virtude de não ser o transmitente senhor da coisa ou do direito, ou lhe faltar poder de alienar. Tá certo? Então, eu tenho um amparo, um ato formal robusto o suficiente para autorizar a transferência do domínio, ou do direito real pretendido. Mas que este efeito não é alcançado, ou porque o transmitente não é de fato o proprietário do direito ali em disposição, né? Ou lhe faltar poder para alienar. Como assim faltar poder para alienar? Não tem problema, ele tinha poderes e instrumento próprio para alienação. Perfeito. Só que era do imóvel A e B e não do C. Então no C ele não tem poderes para tanto. Mas o ato em si mostrava-se concreto o suficiente para fins de alienação. Ou o instrumento havia sido revogado em data próxima. Bom, era possível, formalmente, o ato se mostrava adequado para tanto, sim, mas, em decorrência da falta de poder, não era possível alienar. O que mais temos? É indispensável que o título descreva a coisa especificadamente, delimitando-a. Gente, eu gostaria que vocês tivessem plena noção dessa coisa especificadamente, delimitando-a. Eu só posso ter um objeto delimitado, tá certo? Pode voltar, depois a gente vai lá de novo. Então, o ponto que eu gostaria que vocês tivessem aí no caderno é que o bem, objeto de uso capião, ele deve ser extremamente delimitado. Ele deve apresentar contornos que demonstrem e indiquem exatamente a área que é possuída pelo interessado na ação de uso capião, pois eu preciso ter um objeto
passível de delimitação, inclusive, porque eu já havia dito na aula anterior, que esta sentença será levada ao registro de imóveis. E é princípio do registro de imóveis a especialidade. Princípio da especialidade. E o princípio da especialidade, no viés objetivo, exige uma descrição plena. Uma descrição plena, detalhada, do bem imóvel passível de registro. Tá bom? Então eu preciso ter uma indicação, isso já no justo título, bem delimitada, especificada no tocante à coisa. Legal? Vamos para lá então mais uma vez? Aqui, um outro exemplo. Compromisso de compra e venda irretratável e irrevogável, ainda que não registrado, é considerado justo título. Trouxe aqui o professor da PUC, então professor da PUC, José Osório de Azevedo Júnior. Professor que, sem dúvida nenhuma, tem um grande trabalho na área. E traz aqui mais um exemplo doutrinário, quanto ao compromisso de compra e venda irretratável e irrevogável. Aí dispensado o registro para fins de tal consideração. E aqui eu trago mais uma hipótese. Uso capião ordinário, justo título, caracterização. Sinal de compra de lote e pagamento de preço em parcelas integralizadas. Então, eu tenho aqui um julgadinho em que é reconhecido como justo título o sinal de pagamento acompanhado dos devidos recibos. Tá certo? Como justo título, então, eu tenho o recibo. Vamos continuar aqui no quadro. E boa-fé? O que se imagina para fins de boa-fé? Qual que é a boa-fé? E essa é uma distinção importante. Na parte respectiva ao direito contratual, a boa-fé que se exige dos contratantes é uma boa-fé objetiva. A ideia de lealdade com a parte contrária. Esse dever de lealdade, de tratar o outro como você gostaria de ser tratado na relação jurídica. De maneira leal, de maneira inteira. Perfeito. E qual é a boa-fé dos direitos reais em específico? Aqui, voltando a uso capião. Qual é a boa-fé prevista para fins de uso capião e aquisição da propriedade de modo originário? A boa-fé aqui é a boa-fé subjetiva. É a ignorância do vício. É a ignorância de um elemento que tornaria impossível o reconhecimento da uso capião na modalidade da uso capião ordinária. E aí acompanhem por gentileza no material. O que nós temos quanto à boa-fé, pode jogar lá, Alan. É a crença do possuidor de que legitimamente lhe pertence a coisa sob sua posse. Tá certo? Então é a crença do possuidor que legitimamente lhe pertence a coisa sob sua posse. A posse de boa-fé, ela, portanto, ela acaba por repousar no erro ou em erro de fato. Erro que se resume em ignorar o obstáculo que se opõe à transferência do domínio, como se a coisa não era do alienante ou este não tinha o poder de aliená-la. Essa ignorância deve ser desculpável, pois do contrário estará excluída a boa-fé. E eu fiz questão de deixar grifado esse ponto, pois, para a ação de uso capião ordinária, a boa-fé deve persistir do início da posse até a consumação do prazo prescricional aquisitivo. Superveniente a má-fé, no curso do prazo, invalida-se a posse justa, podendo o interessado apenas pleitear ação de uso capião extraordinário após o lapso temporal estabelecido. Alberto, me explica isso aí, cara. Explico sim. O que é que a lei está trazendo para a gente? Muito simples, gente. O que a lei
está trazendo aqui é o seguinte. Ela está dizendo que você deve preencher os requisitos durante todo o período. Isso significa dizer que você deve demonstrar que permaneceu rígida a boa-fé, que permaneceu sem qualquer tipo de ataque à boa-fé subjetiva durante todo o período aquisitivo. Então, se eu tenho a exigência de observância de 10 anos, 10 anos, ele deverá observar a boa-fé subjetiva. Uma vez desconstituída essa ideia, uma vez demonstrada a má-fé, ainda que no curso, no lapso temporal ali indicado, não mais caberá a usucapião ordinária. E, por sua vez, caberá a usucapião extraordinária. Tá certo? Tudo bem? Eu gostaria agora de voltar um pouquinho no slide, em específico, para falar do parágrafo único com alguns detalhes. O parágrafo único, que a gente deixou anotado aqui, deixa eu... Pronto. Pô, Alberto, mas por que você não está falando? É aquela coisa que vocês já sabem, né? Homem que é homem não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu já estou respirando, já estou apagando. Se eu falar, eu morro, né? Vamos lá, parágrafo único. 5 anos. Quais os cuidados que eu vou ter que ter nessa modalidade de redução do prazo? E aqui eu tenho a ideia de função social. Então, 5 anos. Nada de incrível. Antes eu contava até 10, agora eu conto até 5. Prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver adquirido onerosamente. Opa, olha como é difícil, e aqui eu vou deixar isso bem claro para vocês. É muito difícil a gente ter uma ação de usucapião ordinária na prática, em razão das modalidades especiais, urbana e rural. Mas, para fins de prova, é uma delícia eu fazer uma pergunta de usucapião ordinária com a redução do prazo, porque são muitos detalhezinhos. O primeiro deles, prazo de 5 anos. O segundo, a ideia da onerosidade. Então, quer dizer que ele tem, por 5 anos, a posse do bem, e essa é uma posse adquirida de maneira onerosa. Tá. Então, quer dizer que, na hipótese de sucessão, eu posso me valer da redução do prazo do parágrafo único? Sucessão? Não posso. No falecimento do possuidor, e então transferida a posse a seus herdeiros, não houve onerosidade. Tá. Bom, então, e doação? Doação. Você tem a posse e você doa para uma pessoa. Ela pode se valer dessa modalidade? Não pode, porque doação também não é onerosa. Ela é gratuita. Doação gratuita. Tá. Bom, então só sobra o quê? Só sobra a alienação. Só sobra a compra e venda. E aí se torna mais difícil. O que mais a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, não precisa nem voltar lá, eu leio para vocês. Com base no registro constante do respectivo cartório cancelado posteriormente. Uau! Então quer dizer que o título era tão bom, aparentemente tão bom, que ele foi passível de registro. E aí, identificado a posteriori um problema quanto ao título, houve o cancelamento. Mas houve registro e cancelamento. Então, assim, era um título bem bom, então, né? Bem forte. Era difícil? Bem difícil. Possível? Possível. Mas para a nossa prova, isso se torna muito mais agradável para aquele examinador que quer te incomodar, ele quer criar uma certa dificuldade. Alberto, o que você acha do examinador quando ele quer criar uma dificuldade? Eu acho que, em parte, ela é boa. Ela é boa. Quando ele utiliza temas, e não digo só porque são temas que eu tratei em aula aqui, mas quando ele usa temas que são do dia a dia do juiz, eu acho que é razoável ele judiar um pouquinho da gente. A gente está preparado, inclusive, para ele judiar. A gente fez isso nas aulas anteriores. A gente está preparado para ele judiar da gente com os temas que o juiz vê com muita tranquilidade no seu dia a dia. Ações possessórias, uso capião, vou falar de embargos de terceiro, falar um pouquinho de consignação em pagamento, ações indenizatórias,
a possibilidade de pedidos reconvencionais, pedido contraposto, ação reconvencional, pedido contraposto, em ações indenizatórias, falamos de intervenções de terceiro. Legal, acho tudo isso legal. Isso é legal. Isso o juiz vê no dia a dia, ele vê. Esse é o dia a dia do juiz. Esse é o que vocês encontram no dia a dia do juiz. Esse tipo de prova, ela é uma prova boa? Eu acho que essa é uma prova boa. Ah, mas ele judiou no preenchimento dos requisitos. Mas tudo bem, dentro de uma normalidade de temas que são corriqueiros. Agora, quando começa a pegar aquele tema que nem ele nunca fez uma sentença, ou ele fez, mas fez uma vez na vida, e assim por diante, aí eu já discordo um pouquinho, porque eu acho que você não avalia a possibilidade de um bom juiz diante de um caso que tão específico, uma mistura ali numa noite animada de uma arara azul com um mico-leão dourado. Quantas vezes ele vai ver isso em 30 anos, 40 anos? Acho que aí não tem cabimento. Mas vamos lá. Então, o registro era tão bom, ou melhor, o título era tão bom que ele foi passível de registro e cancelamento posterior. E o que tem mais aqui? Tem que, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua morada ou realizado investimentos de interesse social e econômico. E aqui eu tenho a função social. Por quê? Isso, pode deixar no quadro, não tem problema nenhum. Função social, pois eu tenho requisitos como a moradia do possuidor, a realização de investimentos de interesse social ou econômico. Diante disso, com alguns requisitos personalíssimos, como a moradia, eu não tenho aqui a possibilidade de adição da posse. Lembra? É possível eu somar períodos de posse? Opa! Lógico que é possível. Mas essa soma, ela só é possível quando dentro dos demais requisitos eu tenho a observância de requisitos comuns, ordinários e não personalíssimos, como é o caso da morada, da moradia. Tá bom? Bem, agora vamos falar um pouquinho dessas modalidades especiais. Modalidades especiais de uso capião. E para falar dessas modalidades especiais, vamos começar falando da uso capião especial rural. Vamos anotar um pouquinho, vamos abrir um tópico, eu vou ditar um pouquinho para vocês para a gente ter aí elementos suficientes para fazer uma boa sentença. Consagrada pela Constituição de 34, está regulada no artigo 191 da ACF, artigo 1239 do Código Civil, que é óbvio que não pode inventar, uma vez estabelecida a modalidade da uso capião especial rural. Certo? Bom, então vamos ler o artigo, pode voltar para mim. Vamos dar uma olhada no artigo da uso capião especial rural, o artigo 191 da Constituição Federal. O artigo 191 tem a seguinte redação. Aquele que sendo proprietário de imóvel rural, ou melhor, aquele que não sendo, sorriso maroto, caixa alta, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Tá certo? Então, o que eu tenho que destacar no artigo 191, e é isso que a gente vai colocar no caderno. A gente vai colocar no caderno o quê? A uso capião especial rural, ela exige como requisitos, primeiro deles, pessoa física. Opa, como assim? Não estou entendendo. Requisito, o primeiro dele é pessoa física? Anotem aí. Pessoa física desprovida de titularidade dominial. Pessoa física desprovida de titularidade dominial. Alberto, calma, vai devagar, eu já não entendi. Você começa um primeiro requisito por algo que não tem aqui. Falo, não, ele está aqui. Não, não está. Eu não estou vendo pessoa física. Aonde você chegou a essa limitação? Muito simples. Muito simples. Vamos ler de novo o artigo bem rapidinho e eu vou destacar onde está a fundamentação para eu dizer que é pessoa física. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possua como sua, por 5 anos ininterruptos sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia. Calma, vai devagar. Calma. Pro seu trabalho ou da família? Pessoa jurídica não tem família. Pessoa jurídica não tem família. Ah, mas e o seu trabalho? O seu trabalho pode ser pessoa jurídica, eu posso, lógico? Então me responde essa. Tendo nela a sua moradia, qual é a pessoa jurídica que tem moradia? A pessoa jurídica não tem moradia. Não havendo moradia a cargo da pessoa jurídica, e sim sede, estabelecimento comercial, não havendo moradia, eu cravo para vocês que haverá a indispensabilidade como primeiro requisito, a condição de pessoa física desprovida de titularidade dominial, porque a lei fala, a Constituição fala que não sendo proprietário de bem urbano ou rural. Beleza? Maravilha. Segundo requisito. Qual é a terra passível de uso capião? A terra passível de uso capião, entre parênteses, não podendo ser bem público. Então, a terra passível de uso capião, não podendo ser bem público, é aquela área que tem até 50 hectares. Ok? 50 hectares. Então, a área passível de uso capião, não sendo bem público, é aquela que tem menos de 50 hectares. Alberto, fica claro nos autos o seguinte. A área é de 80 hectares, mas consultado alguém na prática, um advogado, ele diz, não pode, 50 hectares. Aí o cara tem a seguinte ideia, fala, fácil, eu divido em 40 com 40 e entra com 2 ações. Ele pode? Não, não pode. A área total é 50 hectares. É lógico que talvez vocês devem estar pensando, mas não tem problema, ele bota o muro, 40 fala que é dele, 40 fala que é o irmão, ele tem 40, o irmão tem 40, tem 2 ações, pessoas diferentes, o juiz não tem como saber, ganha ação. É verdade. Não descoberta a burla, porque isso é burla, isso é ilegal, mas não descoberta a burla no caso concreto, mostra-se aparentemente preenchidos os requisitos. Lembrem sempre disso. Existem pessoas que vivem de salário, lembra salário? Legal, salário, Existem pessoas que vivem de brisa. E o juiz, o que vocês no futuro vão viver no processo? Vão viver, assim como eu, de prova. De quem é o ônus da prova? O ônus da prova é seu? Então prova. O ônus da prova é da outra parte? Prove ele. Diante disso, vamos ao preenchimento e comprovação dos requisitos. Tá certo? Esse requisito quanto à terra, a área usucapível, é aquela que observa até 50 hectares, não sendo bem público. Próximo requisito extraído do artigo 191 é a qualidade da posse. Essa nada a falar, sem oposição, animus domini, contínua. Nada a falar. Próximo, prazo de 5 anos. Ele se inicia com a moradia, passando a cultivar a terra. 5 anos. Moradia. Passando a cultivar a terra. E o último requisito, ocupação do possuidor ou sua família durante todo o período de 5 anos. Legal? Acho que com isso a gente consegue ficar um pouquinho mais confortável. Tudo bem? Então tá certo. Esses são os requisitos da usucapião especial rural. Ok? Um outro ponto que eu gostaria que vocês tivessem no caderno, acho que vale a pena anotar. Coloca aí, observação. Vamos lá. Coloquem aí, por gentileza. A soma ou adição da posse, observado o tempo de permanência do atual possuidor, e seus antecessores, tempo de permanência do atual possuidor e seus antecessores, não será possível, para fins de uso capião na modalidade especial rural, não será possível para fins de uso capião na modalidade
especial rural quando existirem requisitos personalíssimos. Quando existirem requisitos personalíssimos incompatíveis com a modalidade pretendida. Incompatíveis com a modalidade pretendida. Tá certo? Aqui no caso, os requisitos personalíssimos são a moradia, a morada e a produtividade do trabalho. Tá certo? Eu acho que tem mais uma questão que é importantíssima, que eu vou trabalhar agora na modalidade de uso capião especial urbana, mas vou trazer esta preocupação. Tá bom? Vamos para o quadro aqui. Qual é a modalidade que a gente tem que trabalhar? Agora, a inovação trazida pela atual Constituição, regulada no artigo 183, prevista no Código Civil, bem como no Estatuto da Cidade. Uso capião especial urbana, que se divide em uso capião especial urbana individual e uso capião especial urbana coletiva, lá do artigo 10 do Estatuto da Cidade. Tá bom? Vamos falar um pouquinho disso daí, gente. A inovação, pode trazer para mim, Alan. Obrigado. A inovação trazida no artigo 183 da Constituição, ela estabelece o seguinte: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros, espera aí, área urbana, Alberto? É, aquela que fica dentro do perímetro urbano, tá? Por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-lhe para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. O que nós temos, então, para fins de requisito, que eu acho que vale a pena indicar? O primeiro deles, eu tenho pessoa física desprovida de titularidade dominial. Certo? Pessoa física desprovida de titularidade dominial. Segunda, área de até 250 metros. Urbanos. Então, uma área urbana, acho que construir melhor a frase, área urbana de até 250 metros. Área urbana de até 250 metros. O que mais eu tenho? Posse qualificada, qualidade da posse. O que mais eu tenho? Prazo de 5 anos. E aí, por fim, observada a utilização para a moradia sua ou de sua família. Também aí vedada a uso capião de bem público. Vedada a uso capião de bem público. Tá legal? Tudo bem? Só que eu gostaria de anotar um ponto importante, a meu ver, que é o seguinte. A Constituição estabelece, no parágrafo 2º do artigo 183, que este direito de uso capião especial urbana será reconhecido uma única vez em favor do possuidor. Uma única vez na vida, olha que incrível. Uma única vez na vida. Incrível isso. Legal. Alberto, o que isso significa? Significa o seguinte, que uma vez ingressada uma demanda de uso capião especial urbana em favor da pessoa X, adquirida a propriedade por uso capião, ele não mais poderá, num futuro, ingressar com uma nova ação de uso capião especial urbana. Ah, mas quer dizer então que ele não pode entrar com uma ação de uso capião? Não, não foi isso que eu disse. A ação de uso capião ele pode, mas dentro do cardápio de opções de uso capião, as modalidades ali previstas, ele não vai ter a uso capião especial urbana. Tá bom? Por que eu fiz questão de falar isso? E agora eu vou voltar um ponto atrás. E aí eu dito para vocês isso. Esta colocação constitucional é encontrada na uso capião especial urbana, mas ela não é encontrada, ela não é repetida no artigo 191, quando eu estiver falando de uso capião especial
rural. Alberto, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar nesse problema para a nossa sentença. A pessoa possui menos de 50 hectares, moradia, produtividade da área, qualidade da posse, tudo bonitinho. Menos de 50 hectares, entra com a ação de uso capião. Ele ganha a ação de uso capião. Perfeito. Ele faz o quê? Registra. E depois? Vende a área. Ele vende a área. Ele faz o quê? Vai para uma outra área. E aí ele faz o quê? Fica lá, 5 anos, observa os 50 hectares, e assim por diante. Ação de uso capião. Preenchidos os requisitos, ele não é dono de nada à época dessa segunda ação, a ação será julgada procedente. Ele vai para uma terceira área, preenche os requisitos. Ele pode ingressar com a ação de uso capião? Pode. Ele não é dono de nada. Ah, mas ele vendeu. Vendeu, mas não é dono. A Constituição não veda a utilização de uma segunda oportunidade daquela mesma modalidade de uso capião especial. Rural. Mas e a urbana? Veda, proíbe, é uma vez só. Vamos para o caderno, coloquem a seguinte informação. Observação. A uso capião especial urbana poderá ser utilizada uma única vez pelo possuidor. A uso capião especial urbana poderá ser utilizada uma única vez pelo possuidor. Ponto e vírgula. Tal vedação não é encontrada na previsão constitucional. Tal vedação não é encontrada na previsão constitucional que estabelece a uso capião especial rural. Estabelece a uso capião especial rural. Assim é possível que não sendo o possuidor, detentor de qualquer bem imóvel em seu nome, e preenchidos os demais requisitos, ingressar com a ação de uso capião especial rural. Ingressar com a ação de uso capião especial rural. Tá certo? Legal? Então tá bom. Um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente anotar no caderno é o seguinte. Anotem assim. A uso capião especial urbana determina como área máxima passível de aquisição originária pela pessoa Agora eu me perdi. Vamos lá. Já estava pensando no finalmente da frase, né? Um perigo isso. Mas vamos tentar repetir. Ai, não acredito, eu tô com a caneta aqui, ele tá no dá, vou ter que riscar, né? Calma, a gente vai dar tudo certo. Acreditem, fé, força, coragem e foco, vai dar tudo certo. A ideia é a seguinte. A uso capião especial urbana individual autoriza, ele está falando tudo diferente, mas vamos até o fim, autoriza a uso capião especial urbana individual, autoriza a aquisição originária de até 250 metros quadrados. Aquisição originária de até 250 metros quadrados. Até 250 metros. Que devidamente delimitada, poderá estar inserida em uma área maior. Então, poderá estar inserida numa área maior. Vem cá. Vamos aqui comigo no quadro.
que eu quero dizer é isso aqui, ó. Aqui tem menos de 250 metros. Aqui tem. É passível de uso capião isso aqui? É. Mas ela está numa área maior. Mas se está devidamente delimitada a área efetivamente utilizada e ela é inferior a 250 metros quadrados, é possível, sim, a uso capião. Tá bom? Ingresso da ação de uso capião. Maravilha? Legal. Então tá bom. Agora, se a gente já falou da uso capião especial urbana, individual, eu vou trabalhar um pouquinho com uma outra modalidade de uso capião especial, que é a especial urbana coletiva, lá do artigo 10 do Estatuto da Cidade. Pode voltar. Obrigado. O que a gente tem na redação? Perdão, artigo 9, né? No 9º. A gente tem o seguinte. Artigo 10. O artigo 10 estabelece o seguinte, desculpe. A área urbana com mais, observem isso, com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda, para sua moradia por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Nós vamos colocar algumas informações no caderno, gente, mas eu tenho algumas preocupações a respeito do tema. Essa é uma questão boa para prova, pode ser. Na prática ela é muito difícil, porque é complicado eu preencher esses requisitos de maneira tranquila. O preenchimento desses requisitos, ele é complicado na prática. Então, eu vou apresentar alguns problemas práticos, aos quais a gente não deve ter uma grande preocupação para fim de anotação, mas pelo menos para fins de reflexão. E aí eu faço alguns apontamentos para a gente montar um textinho. Tá? Por que eu digo que a aplicação, a incidência do artigo 10 do Estatuto da Cidade na modalidade de uso capião coletivo ela é complicada? Porque até agora a gente estava falando de uso capião em que uma pessoa acaba por adquirir originariamente a propriedade de um bem. E nesta modalidade nós temos uma coletividade. Nós temos um universo de famílias adquirindo. A área aqui não é de até 250 metros quadrados, uma área urbana. É uma área superior a 250 metros quadrados. Mais do que isso, nós temos o quê? Ocupação por população de baixa renda. Nós temos a utilização para moradia, observados os 5 anos. Onde não for possível identificar os terrenos ocupados. Alberto, como é que é isso? Vamos lá no quadro, eu te mostro. A ideia é de regularização de locais afastados dos grandes centros, de regularização de áreas que se mostram muitas vezes abandonadas pelo poder público. Então, nós temos aqueles aglomerados de casa, nas comunidades e assim por diante. Então é assim, ó, o pai constrói uma casinha para ele no terreno, aí vem o filho, constrói em cima, o outro constrói em cima, o outro constrói em cima, esse aqui vende a casa, então ele vende a casa, esse aqui abandona a casa, ele briga com a mulher, ele abandona, descobre que a mulher está o traindo, e está traindo de que jeito? Daquele jeito, né? Ele faz surpresa, chega em casa mais cedo, ou seja, ele procura se aborrecer. Quer chegar em casa mais cedo? Avisa. Manda um WhatsApp. Vou chegar em 20 minutos. Posso chegar daqui a meia hora? Dá tempo de você não se decepcionar, né? Aí mora quem aqui? Mora bandida. Bandida. E mora bandida com quem?
com Ricardo, Ricardo e Bandida. Então olha como pessoas vão diferentes, olha que loucura, olha que delícia, olha que espetáculo, olha que maravilha. Eu tenho esse grande aglomerado em que há essa dificuldade apresentada pelo dispositivo, pelo artigo 10 do Estatuto da Cidade, quando ele diz que não for possível identificar terrenos ocupados por cada possuidor. Certo? E um outro ponto. Vocês gostaram do desenho, né? O desenho ficou incrível, incrível. Arquitetura na veia. E o último detalhe que é importante aqui. O último detalhe que é importante é o seguinte. Não podem ser, os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel, urbano ou rural. Aí olha que situação. O cara tem um terreninho lá no Piauí. E ele está lá no Rio Grande do Sul. Longinho um lugar do outro. Mora lá as filhas do primeiro casamento com a mãe dele. E ele lá naquele aglomerado, né? Naquela casona e tal. Lá no Rio Grande do Sul. E é uma área em que moram ali 350 famílias. Ah, então não é objeto de uso capião a área toda. Por quê? Porque tem um fulano lá que é dono de alguma coisa em outro lugar. Será que é essa a ideia? Para fins de desconstituição? Você vai matar. Eles vão matar esse cara. Vão botar ele para fora da comunidade. Por quê? Porque ele está obstando ao uso capião de toda a área. Então, assim, os requisitos eles devem ser analisados com alguma flexibilidade. Tá bom? Com alguma flexibilidade. A última informação é a seguinte. Entende-se por ocupação de baixa renda pessoas que recebem até 3 salários mínimos, tá? Dados econômicos. Evidente que na prática, não, olha, a média é aproximadamente de 3 salários mínimos. Tem um que recebe 5, o outro recebe 2. Então vamos ter que botar esses 5 aí para fora da comunidade, porque senão não dá uso capião da área. Então você tem que ter alguma flexibilidade para compreensão e para preenchimento dessas situações. Tá certo? Uso capião coletiva, ok? Então vamos colocar 3 linhas no caderno para a gente fechar essa aula. Coloquem o seguinte, por gentileza. A uso capião especial. A uso capião especial. Urbana coletiva exige área urbana superior a 250 metros, ocupada, área urbana superior a 250 metros, ocupada por população de baixa renda, entre parênteses, aproximadamente 3 salários mínimos, que utilizam a área para sua moradia, estando há mais de 5 anos no local, de maneira ininterrupta e sem oposição. Com dificuldade na identificação dos terrenos ocupados por cada possuidor. Possibilitam a uso capião coletiva. Desde que os possuidores não sejam proprietários de outros imóveis urbano ou rural. Tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Então era isso. A gente para por aqui e já volta no próximo bloco. Tá bom? Obrigado.